Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. E eu gostaria muito que todos nós, todos os seres humanos sobre a face da Terra, estivessem vivendo num céu assim, num céu rosa, transbordando amor, amorosidade, vivendo numa sociedade fraterna, próspera e harmoniosa. Mas não tem sido assim. Infelizmente, a nossa sociedade, o nosso mundo está muito mais para esse céu cinzento, para essa paisagem preto e branca, do que para aquele céu rosa. Atualmente, nós vivendo uma guerra do outro lado do planeta, e o que é pior, colocando as nossas mentes e corações nessa vibração polarizada, escolhendo lados. Porque em 2022 a gente ainda passa por isso, a despeito de todo esse progresso tecnológico. Eu não entendo. Quando eu analiso alguns astrólogos, eu acompanho alguns astrólogos, até para ter uma informação mais exata de onde os planetas estão, porque eu não faço os cálculos, eu interpreto os aspectos planetários. E aí o que que eu encontro? Olha só que coisa, para que isso, gente? Essa astróloga, eu gosto muito dela, né? Ela coloca na interpretação do encontro, da influência de Marte com Urano, essa coisa dos dias de tormenta, reviravoltas e desastres. E aí ela começa, inclusive, o programa dela dizendo: eu ia falar sobre um aglomerado de planetas em peixes, que é o que eu venho tratando aqui mais. Eu ia falar sobre isso como um aspecto de loucura. Como é que ela falou? Eu ia falar o aglomerado da peça de peixes e se traduzindo num aspecto de loucura, de um descontrole emocional e loucura. Gente, o aglomerado de planetas em peixes pode ter outro significado. O encontro, a quadratura ou a influência de Marte com Urano pode ter outro significado também. As energias chegam no planeta de uma forma, digamos assim, virgem, elas não estão polarizadas, né? E eu vou explicar para vocês o que significa o aglomerado dos planetas em peixes e esse aspecto entre Marte e Urano de uma forma positiva, desde que a gente tenha consciência de como essas energias nos acionam, e aí a gente passa a ter uma atitude construtiva com essas energias, porque queiramos ou não, elas vão nos acionar. Só que se a gente já tiver sugestionado a usar essas energias ou a interpretar essas energias de uma forma negativa, aí vai ser muito difícil mesmo. Um outro astrólogo que eu acompanho, nossa, ele está mas há muito tempo fazendo assim uma coisa, né? Cada aspecto que ele lê, ele transforma nos vídeos, inclusive, vídeos agressivos. Ele gosta muito, deixa eu voltar a cena. Esse astrólogo gosta muito de dizer: e aí você vai ficar fazendo oponopono, vai ficar pedindo luz, 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 falando de luz. Você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa, porque olha só como é que tá o mundo, não sei o quê. E ele mesmo, né, um poço de raiva, enfim, e dizendo que os que ficam fazendo Ho oponopono e olhando para a luz somos nós, eu me incluo nesse, e estamos aqui achando que, sabe, ingênuos, como se nós fôssemos ingênuos. Gente, ingenuidade é isso. Esse astrólogo chega a colocar o mapa astral do quando teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o mapa astral de agora, comparando. Ou seja, gente, já vai preparando mentes e corações humanos para a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Não, não, corta. Não. Tudo pode ser diferente. Aliás, tudo deve ser diferente. E depende de nós, depende de mim,
depende de você, depende de com quem a gente venha compartilhar esse conhecimento e principalmente essa postura diante do que está acontecendo. Porque se a gente ficar alimentando, né, eu não sei por que os astrólogos leem os aspectos e aí vão buscar dados da realidade para confirmar a leitura, a interpretação negativa que ele fez dos aspectos. Quer dizer, uma necessidade de mostrar, olha só como eu sei interpretar. O céu mandou e aqui aconteceu. Enchente em Petrópolis. Ok, gente, tem o lado negativo, mas e o lado positivo? Inclusive, o lado positivo é aquele que a gente pode agir em nós. Eu não posso controlar uma enchente, agora eu posso evitar uma guerra. Eu posso evitar uma guerra e, nesse ano em que vão acontecer as eleições no Brasil, eu quero estar perto de você. Quero que você esteja comigo, saindo dessa polaridade. Porque a energia que entra, agora principalmente que nós vamos entrar em Áries, ela vem que vem. Áries é fogo. Áries faz com que você por dentro tenha desejos, vontades, sabe assim? Muita vontade, muita disposição. E se você ficar com medo de fazer as coisas, porque vai ter inflação, porque a guerra vai fazer faltar gasolina, porque o mundo vai desabar sobre sua cabeça, mesmo você estando acionado por essa energia ígnea, por esse fogo, por essa vontade de renascer, a força que o pintinho usa para arrebentar a casca do ovo, você está com ela e não pode fazer nada porque está morto de medo de que tudo, que o mundo vai desabar na sua cabeça. Gente, aí você acaba nutrindo esse estado de coisas. Aí você estará alimentando esse céu. Aí eu pergunto para você: qual é o céu da sua mente, do seu coração, que você quer alimentar? Porque é selecionando os seus pensamentos e as emoções que você vai produzir, os pensamentos que você cria, com o que você vê e ouve aí fora, é que vai fazer com que você alimente este céu ou este céu. Bom, se você tem interesse em transformar a sua mente e o seu coração morada de um céu como esse, então prepare o seu chazinho, porque hoje a gente vai ter um vídeo terapêutico para entender e vivenciar o que é que nos impede de chegar a 2022 num estado de relacionamentos fraternos, amorosos, pacíficos e prósperos. Vai! Pega seu chazinho e vamos trabalhar para construir esse céu para toda a humanidade. Antes de você achar que eu estou maluca dizendo que bora, vamos trabalhar para a gente construir essa paz para toda a humanidade, eu quero lembrar você que toda a humanidade começa por você e por mim. Eu costumo usar aquela imagem de São Paulo, quando a gente chega de avião em São Paulo, que a gente vê aquele pedaço de terra todo espetado, com edifícios gigantes, né? Mas assim, muitos edifícios. A gente esquece que cada um daqueles edifícios foram construídos por mãos humanas, tijolinho por tijolinho. Nenhum daqueles edifícios foi colocado lá por um guindaste que enfia um bloco, não. Tijolinho por tijolinho. Então a gente constrói sim, toda uma história para toda a humanidade. E isso falando de mãos bem materiais. E quando a gente fala de energia, então a energia que você produz aqui chega lá do outro lado do mundo rapidinho, principalmente se ela é ressonante. Então, tô maluca nesse sentido? Pode achar que tô. Toda pessoa que entende que existe agora um movimento que deve ser um movimento com meta no coletivo, mas a partir de cada um, e se isso for maluquice, é a loucura do momento. É essa que a gente deve entrar.
o tal dos aglomerados de planetas em peixes, estão favorecendo o quê? Águas profundas. Águas profundas são as nossas emoções. Então, tudo que estamos sentindo está sendo sentido à flor da pele. Emoções antigas, emoções que se reeditam nas circunstâncias atuais, assim como também Netuno em peixes favorece a fantasia. Favorece a fantasia, que pode ser o escapismo, que pode ser a loucura, que pode ser o escapismo das drogas, mas pode ser a fantasia criativa, do sonho, da criatividade, que encontra uma solução que não é nem A nem B, que não está polarizada, que é capaz de trazer, num determinado momento da nossa vida de desesperança, trazer a luz do sonho, que traz a esperança, que resgata a esperança do nosso coração, e a gente pode sonhar, e a gente pode viver, e a gente pode se expressar de uma forma mais livre, né? Que é exatamente o oposto do que a gente ficar, a guerra, vai faltar, vai ter, vai piorar, vai... Aí você usa a energia netuniana da fantasia para enlouquecer mesmo. Então, as energias, elas entram de uma forma não polarizada. E quem vai qualificar a energia que está entrando somos nós. Eu fico espantada porque eu trouxe uma coleção de revistas para vocês entenderem que todo esse processo que nós estamos vivendo de transição planetária não é um processo pílula que você toma e que amanhã você acorda numa outra era, tudo se passou. Não é assim. A história da Terra é uma história que começou há milhões de anos atrás. E o que é recente na história da Terra, você pode colocar assim em termos de 5.000 anos atrás. É a história recente da Terra. Então, o que a gente está vivendo agora é uma consequência de todo um processo que vem se desenrolando. Só que, como a gente está em mudança de era, a gente chega, sabe quando você chega assim no ápice de uma montanha, então você subiu, está na hora de começar a descer. E nesse momento, enquanto você sobe, a subida é lenta, leva um tempo. Mas quando você está lá em cima, para você virar para o outro lado e começar a descer, é instantâneo. E, de novo, se a história recente da Terra, posso chamar de 5.000 anos, o que for instantâneo agora para nós é tipo 500 anos. Então, vamos com calma. Só que, nesses 500 anos, é assim, crucial o que essa humanidade vai escolher criar. Porque na hora que a gente começar a descer do outro lado da montanha, aí sabe como é que é, né? Para descer todo santo ajuda. Ou seja, o que a gente plantar agora é o que a gente vai colher daqui a pouquinho. E nós estamos, segundo o calendário galáctico, num ano de semente elétrica, que vai terminar agora em julho. Então a gente tem esse finalzinho de ano galáctico, do giro galáctico, a gente tem esse finalzinho do giro do zodíaco, agora em peixes, para pegar essa nossa capacidade de sonhar e se sentir livre para sonhar o melhor para você. E aí vem a energia ariana, que vem toda a disposição que a gente tem para fazer, para renascer, e você vai investir, vai colocar essa energia onde? No teu sonho. Se você tiver sonhado, se você tiver se permitido. Agora, prestando atenção nesses noticiários, você acha que você vai estar aberto para se permitir alguma coisa? Cheio de notícia do tipo, vai faltar, a inflação vai comer teu salário, vai faltar gasolina, a pandemia vai voltar, a guerra vai com você vai se sentir o quê? Louco. Você vai se sentir louco se parar para sonhar, entendeu? Aí você vai apontar a loucura do outro, que é, na verdade, uma grande sanidade, você vai apontar como loucura. E aí pronto, polarizou. Ah, o sujeito sonha, o sujeito trabalha com energias mais sutis, o sujeito, né, a gente quando faz a nossa leitura da onda encantada aqui, é só honra, valor, amor, né? Espelhamento, cocriação, divino. Ah, gente, né? Aí vem o outro e acha que isso é loucura? De jeito nenhum.
Para mim, loucura é você pegar um mapa da Primeira Guerra, um mapa da Segunda Guerra e o mapa de hoje e dizer: olha, que é isso, gente? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Não podemos fazer isso. Bom, aí eu trouxe aqui para você mais uma loucura. Hoje eu vou caprichar na minha loucura, porque com esse conglomerado de planetas em peixes, dá licença, mas as portas da loucura estão abertas e eu prefiro a loucura sã. Tem um outro canal que eu gosto muito, é o canal do Pava, eu acho. Pava ou Pavão, mas eu acho que é Pava. É um garoto, sabe? Um garoto que trata com toda a naturalidade que deveria ser tratado os nossos irmãos estelares. As energias que chegam, as notícias que chegam, as canalizações que chegam de nossos irmãos estelares. Porque nós, o planeta Terra, estamos mesmo vivendo, nós estamos debutando na expansão da consciência, né? Então, nesse momento, a pandemia que veio, por exemplo, para a nossa humanidade, ela já começou a funcionar com uma certa expansão da consciência. A gente já começou a perceber que nós somos um corpo coletivo no planeta, que não adianta a gente querer funcionar sozinho, não adianta querer ir para a luz sozinho, nem adianta querer ir para as trevas sozinho. A gente tem que encontrar um equilíbrio onde todo mundo seja considerado. Né? Todo mundo tem responsabilidade com esse coletivo. Então, foi uma maneira de despertar a nossa consciência para o coletivo. E despertar consciência para o coletivo, para mim, é uma definição do que é espiritualidade. Espiritualidade não é nada que seja intangível ou somente alcançável pós a morte. Espiritualidade, na minha percepção, é ter a consciência do coletivo. E essa consciência do coletivo, ela faz parte dos seus critérios decisórios. Isso, para mim, é espiritualidade no seu nível básico. Vamos começar por aqui. O coletivo, faz parte dos meus critérios decisórios, de qualquer coisa que eu decida fazer, certo? Muito bem. Então, esse menino nesse canal, ele traz um rapaz, ele entrevista várias pessoas, ele é muito interessante. Traz um rapaz que é um híbrido, né? Ele é um híbrido no sentido de que ele tem um contato, tem um canal aberto para explicar da maneira mais simples possível, porque não cabe aqui entrar em detalhes, mas se vocês quiserem, peçam que eu faça outro vídeo em relação a isso. Mas um homem, um garoto também, outro rapaz, que tem um canal aberto com as energias sirianas. Então, ele traz a seguinte notícia de lá. Eu trouxe aqui, vou botar a capa do vídeo aqui, porque se você quiser assistir o vídeo inteiro, você tem como ir assistir esse vídeo inteiro lá. Polarizações com relação à política. E nesse processo, agora veio esta guerra que está se iniciando, né? Onde que as pessoas estão todas vibrando numa guerra mundial, numa possível guerra mundial, onde se gera mais polarização ainda, onde existem pessoas escolhendo lados. A verdade é que tudo isso faz parte de um grande plano maior, para que energias, o ectoplasma e a nossa energia vital dos seres humanos sejam captados pelas sombras para que eles possam realizar seus trabalhos. E a melhor forma que eles têm de fazer isso é instigar o medo e a insegurança. Portanto, a polarização é um princípio básico de guerra. Quem já leu Sun Tzu, Arte da Guerra, sabe que lá se fala dividir para conquistar. Portanto, polarizar para conquistar. E isso é a ideia desde o começo. Polarizar, polarizar, polarizar. Já há séculos, na verdade. Então, agora se tornou mais efetivo de várias formas. Portanto, qual que é o recado que Sirius traz para todos nós? Para que coloquemos as nossas mentes como nunca antes na paz, na luz, na união, sem pensar em qualquer tipo de separação. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o exercício que eu falei para vocês que a gente ia fazer, que esse vídeo aqui é um vídeo terapêutico.
Bom, eu aprendi com uma psicóloga chamada Maria Louise Wolfram. Ela escreveu um livro falando da analogia, né, de como a gente pode se conhecer melhor a psique humana, fazendo uma análise dos contos de fadas. Os contos de fadas, eles na verdade servem às crianças para um amadurecimento emocional. Então, todos os contos de fadas lidam com arquétipos, né? Do herói, do príncipe, da princesa, da bruxa malvada, da floresta, do perigo, do monstro, da morte, do nascimento. Então, todos os nossos arquétipos são trabalhados emocionalmente através dos contos de fadas. Eu gosto muito desse pensamento analógico porque ele exemplifica nossos dramas emocionais. E aí eu trouxe para vocês um filme, na verdade, eu fiz esse exercício lá na minha escola de tarô em 1994. Eu morava em Alphaville e eu fui convidada pela TV Alphaville para ter um programa de TV. E o meu programa era Escola de Tarô para o Autoconhecimento. E na época ele me deu um estúdio, duas câmeras, um cameraman e uma ilha de edição. Então ficou muito linda a edição feita nessa ilha de edição disso que eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje é a edição minha aqui, doméstica, quer dizer, não vai ficar tão perfeito, mas eu espero que a mensagem chegue até aí, né, para vocês. Não esqueçam de comentar para eu saber como é que isso está chegando aí, tá? Por favor, cada comentário que me chega é um bálsamo para minha alma. Então, eu trouxe uma história para vocês e a história é do Rei Leão. E a analogia que nós vamos fazer é a seguinte: primeiro, que quando a gente trata de arquétipos da psique, de contos de fadas, de histórias, de heróis, princesas, e, enfim, todos os personagens são facetas, são um dos arquétipos da nossa personalidade. Então, nós somos todos os personagens ao mesmo tempo. E aí a história que eu trouxe é a história do Rei Leão. Então a gente vai entender que o Rei Leão, o Musafa, que é o Rei Leão, ele é um aspecto da nossa personalidade, o nosso aspecto rei, o nosso aspecto nobre, né? Quando nós nos permitimos ou quando nós expressamos a parte nobre de nossa alma, que entende a questão do coletivo, que entende a nossa responsabilidade com a vida de todos, ao mesmo tempo que com a nossa. E o Scar, que é o irmão dele, invejoso, que queria ficar no lugar dele, que queria o poder pelo poder, que queria ser rei, é o lado da nossa personalidade que quer o poder, que inveja, que somos humanos e temos todas essas características. Então, o Scar representa todo esse lado, né? O cavalo preto do arcano do carro. O lado egoísta, o lado que quer o poder pelo poder, está lá no Scar. O Simba, que é o filho do rei de Musafa, é o filho. E ele, nessa relação com o rei, né, com o pai e com o lado nobre da nossa personalidade, ele representa exatamente nossa parte encarnada, né? A parte encarnada, a nossa personalidade, o nosso avatar, que deve obediência a essa parte nobre, que é a nossa alma. Então, quando o Simba se refere ao Pai, a gente pode fazer analogia, como Jesus se referia a Deus, meu Pai. Jesus fez tudo que ele tinha que fazer obedecendo à vontade do Pai. Então, ele ouvia a voz de Deus. Então, vamos ver o que aconteceu, porque o Scar, que é o irmão do Rei Leão, do Musafa, planejou a morte dele para poder tomar o lugar dele como rei. Planejou a morte de Musafa e deu um jeitão para que o Simba se sentisse culpado. Você conhece algum filho que tenha morrido e que nós tenhamos nos sentido culpados pela morte desse filho de Deus até hoje?
Você não acha impressionante o fato de que, quando Jesus morreu, ele morreu, ascendeu no terceiro dia e ascensionou. Só que essa parte da história, que por mais que haja todo tipo de interpretação distorcida da vida de Jesus, ninguém conseguiu esconder que ele ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus numa explosão atômica, né? Numa, num aumento absurdo da vibração da sua energia, da vibração e frequência de sua energia, ele explodiu em luz, ele ascensionou. Não conseguiram esconder isso. No entanto, a imagem que a gente prega na parede e que nos levaram a cultuar a vida inteira de Jesus foi ele pregado na cruz, sangrando, sofrimento, e convenceram a gente que, sabe, que ser bonzinho é isso. É ficar pregado na cruz, é sofrer, né, sangrar, né? E quanta gente não, quantos de nós não compramos essa história, que a gente compra essa história até hoje? Que ser feliz o quê? Tu tem que sofrer. Aqui, vida aqui é pagação, né? Tá na hora da gente romper esse paradigma. E o que é que faz a gente ficar nesse lugar da vergonha, da culpa, da falta de confiança em si? É essa pregação na cruz, é essa ideia de que você não vale nada, que você mudar o mundo, que você mudar a humanidade, você mudar o rumo da história, que é isso? Ah, tu tem é que aí sangrar na cruz, trabalhar, 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 produzir, 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 entendeu? Mostrar que você é bom se você for rico, numa história, numa sociedade de desigualdades, de oportunidades. Você é bom, você é inteligente, você é fodão se você for rico, entendeu? E só assim você vai ter um lugar ao sol, sabe? Umas coisas assim que a gente precisa começar a olhar bem de frente e fundo nessa crença. Que é isso? Sabe? Então vamos lá, vamos ver se esse. Aí eu trouxe um trecho que liberta o Simba, que já cresceu, já está adulto, dessa crença de que ele não vale nada, de que ele é culpado e que ele tem vergonha de ser quem ele é. Porque a dinâmica que liberta o Simba é a dinâmica que pode libertar a nossa mente dessa crença e aí a gente poder ocupar o nosso lugar honrosamente como ser vivo, como ser humano vivo sobre a face da Terra nesse momento da nossa história. Vamos lá ver o filme. Não vou poder passar o filme porque o conteúdo está protegido e o YouTube bloqueou o vídeo. Então eu vou tentar passar para vocês as cenas. Todo mundo já deve ter assistido o Rei Leão e esse é o momento em que a Nala sai em busca de ajuda porque o Scar está reinando e as hienas estão tomando conta. Ele deu poder às hienas e as hienas estão tomando conta e estão desrespeitando o ciclo da natureza e comendo tudo que vem e está faltando comida e a Nala sai para buscar ajuda. Nisso ela encontra o Simba lá num lugar lindo, maravilhoso, com seus dois amigos e cantando o Hakuna Matata. Né? Esse momento do Hakuna Matata é aquele nosso momento em que a gente trabalha feito louco e acha que a vida é pegar o dinheiro que ganhou e descansar da semana de trabalho. Está aí o Hakuna Matata. E às vezes a gente acha que isso é viver. Né? Tem aquele Thank God's Friday, quer dizer, graças a Deus é sexta-feira, ou seja, a gente vive sempre para esperar o final de semana ou para esperar o final do mês para receber o salário. E quando não é assim, quando a gente tem o privilégio de ter muito dinheiro, a gente também acha que viver é simplesmente fazer tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Deixando de lado todo
uma responsabilidade em ser humano, né? A arte, a criação, esse poder que nós temos como o rei dos animais, né? Então, ele chega lá no Hakuna Matata e a Nala fala, mas você tem que voltar. Aí ele fala, que voltar nada, já superei isso, não quero voltar. Essa história de querer ser o cara que vai salvar o mundo, não, já superei isso, esquece, Nala. E a Nala fala, não, mas você não pode, você tem que voltar, porque... Aí ele fala, por quê? Eu estou aqui, estou bem aqui, Hakuna Matata. Aí ela fala, porque é a sua responsabilidade. E aí ele fica injuriado com ela e começa aquela discussão. Ah, você está falando isso porque você não sabe o que eu passei. Ou frasezinha que a gente gosta de falar, né? Então, o Simba está nesse lugar, fugindo da sua verdadeira responsabilidade. A Nala desiste, volta para a terra lá onde está a mãe dela, as outras leoas e tal, e aí vem o macaco. O macaquinho é o xamã, né? É quando a gente representa aquele momento quando a gente vai buscar o nosso terapeuta, o xamã, vai buscar cura para as nossas angústias, porque ali o problema do Simba não é uma doença física, é aquela angústia do ser. Você sabe que está faltando alguma coisa, aquela falta, que na verdade é a falta da nossa autorrealização, e aí a gente vai buscar, né, um terapeuta, um xamã, uma cura. E chega então o macaquinho, ele é esse papel do terapeuta. E aí ele começa a cercar o Simba e falar, e aí Simba, tá, como é que tá, não sei o quê. Aí o Simba, eu, hein, quem é você? Aí ele fala, a pergunta é, quem é você, para o Simba? Aí o Simba, meu Deus, eu já estou tão confuso que eu já nem sei mais quem que eu sou. E aí o macaquinho aproveita, deixa e fala assim, mas eu sei quem você é. Você é o filho de Musafa. Aí o Simba fica assustado. Como você conhece meu pai? E aí abre-se o parênteses. Na analogia que estamos fazendo, o Simba representa toda a humanidade, como o rei leão, o rei dos animais. Nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos na face da Terra que temos o poder da criação. Nós alteramos a realidade do nosso planeta. Então, nós temos essa responsabilidade sobre todos os outros animais. Então, nessa nossa analogia, o drama que o Simba está vivendo é o drama do ser humano. Quando a gente se pergunta, quem somos nós? E aí, quando o macaquinho fala para o Simba, você é filho de Musafa, você é filho, eu conheço o seu pai, nós podemos fazer analogia quando nós nos perguntamos quem somos nós e cuja resposta é somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, puros e perfeitos, feito à imagem e semelhança dele. Ou seja, é nossa responsabilidade sermos o representante do nosso Pai, do grande arquiteto. E então, Simba, ouvindo essa declaração do macaquinho, que diz assim, eu conheço seu pai, ele diz, mas deixa eu te falar, meu pai morreu. E é quando o macaquinho vira para ele assim, não, seu pai não morreu, venha aqui que eu vou te mostrar onde ele está. E é nesse momento que é o momento que no filme mesmo o macaquinho ritualiza, ele cria uma aura de mistério, ele dá um ar sagrado para aquilo que realmente é sagrado e encaminha o Simba até a beira de um lago e fala para o Simba olhar aonde está o pai dele. Quando o Simba olha para a água, ele vê o reflexo dele. E aí o Simba fala assim, você me enganou. Aí o macaquinho diz, não, olhe bem, ele vive em você. Então esse é o momento crucial que nós estamos vivendo durante esta transição planetária. Ou a gente tira o Cristo da cruz, coloca o Cristo no nosso coração, a nossa consciência crística e assume o nosso papel, a nossa responsabilidade como seres humanos, co-criadores, nós o rei dos animais que altera a face da terra, ou a gente continua achando que Cristo morreu e que nós estamos aqui sem pai nem mãe e ficamos observando
toda essa manipulação das nossas emoções e das nossas crenças, né, para fazer a gente acreditar que a gente não vale nada e que temos mais é que ficar no Hakuna Matata, porque superamos essa ideia de que podemos fazer alguma coisa em prol da humanidade. Então, voltando ao filme, o macaquinho mostra o lago, o Simba se vê, e aí o Simba fala, não, mas esse não é meu pai. O macaquinho fala assim, não, mas ele vive em você, olha bem. E aí o Simba começa a ficar assim, reflexivo. Aí o macaquinho se aproxima dele e fala assim, parece que o tempo está mudando. Aí o Simba fala assim, mas mudar não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu tenho que enfrentar o meu passado. E eu tenho fugido do meu passado há tanto tempo, e aí abre parênteses para nós, voltando para nós. É o nosso passado, são as nossas crenças limitantes. Foram milênios, né, colocados na cabeça da gente que a gente não vale nada. E até dentro do meio espiritual, você esquece o ego, supera o ego, estratalha o ego. Né? E não, a gente precisa se reconhecer como o rei da natureza. E aí, esse drama de enfrentar o passado é exemplificado no filme, né? Até por isso eu vou botar o card aqui da oração de libertação dos antepassados, porque é a melhor maneira da gente aproveitar todos esses planetas em peixes, né? Ao invés de ficar achando que todos esses planetas em peixes causam enchentes, sobre as quais a gente não tem o menor poder, todos esses planetas em peixes estão favorecendo essa nossa limpeza, essa nossa libertação do nosso passado. Voltando ao filme. Como é que no filme o macaquinho dá a lição para o Simba para mostrar para ele que ele tem que se liberar desse passado? Na hora que o Simba fala, mas se eu tiver que voltar, eu vou ter que enfrentar o meu passado, o macaquinho pega o cajado e dá uma cajadada na cabeça do Simba. O Simba fala, ai, isso dói. Aí o macaquinho fala assim, mas e daí? Tá no passado. Aí o Simba fala, mas ainda dói. Aí o macaquinho vai dar outra cajadada na cabeça do Simba, aí o Simba desvia. Aí o macaquinho fala assim, pois é, mas você pode ficar remoendo o seu passado ou você pode aprender com ele. Aí o Simba dá assim, sabe, desperta. Aí ele desperta. Aí ele olha assim para o caminho que ele tem que trilhar para voltar a ocupar o lugar dele no ciclo da vida, que é o rei dos animais, que é ter responsabilidade como ser humano sobre a face da terra, e volta. E aí é lindo o filme, aí o macaquinho fica pulando, arrou, arrou, e comemorando e celebrando, porque o planeta será salvo, porque o homem vai finalmente ocupar o seu lugar, né, de filho de Deus, consciente do seu poder e da sua responsabilidade. Então, é esse o recado. Eu quero dizer para vocês que isso aqui acabou se transformando num podcast, porque eu tive o vídeo bloqueado, mas eu espero que tenha dado para você entender essa dinâmica, né? A dinâmica da que a gente tem que trazer para nós, para a nossa consciência, de lidar com o nosso passado, no sentido de deixar o passado no passado e entender que ele se atualiza no nosso presente como bagagem, como tudo que a gente já é. Então, basta a gente se encorajar, usar as experiências que a gente tem de frustrações, de fracasso, de autoabandono e nos resgatar. Né? Nos resgata aquelas frustrações, integra como experiência e vamos sonhar em busca do nosso sonho. Né? Vamos fechar um pouco as portas para esses noticiários que só fazem com que a gente se acanhe, né? Se amedronte cada vez mais, porque quanto mais a gente se acanhar e se amedrontar, mais a gente vai estar abandonando a Terra às forças escuras que não têm, sabe, que para eles isso aqui é mais um planeta que pode acabar, como outros tantos já acabaram. Né? Então a gente está nesse momento do despertar, para que a gente seja feliz e se autorrealize. A gente precisa só e simplesmente se autorresgatar. Então, queridos, até a próxima. Eu espero que tenha feito sentido
essa história mesmo sendo realizada assim no tipo podcast. Então, até a próxima.